Vamos ler então? Salmo 142. Em voz alta, eu clamo ao Senhor. Elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. Derramo diante dele o meu lamento. A ele apresento a minha angústia. Quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Na vereda por onde ando, esconderam uma armadilha contra mim. Olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Clamo a ti, Senhor, e digo, tu és meu refúgio, és tudo o que eu tenho na terra dos viventes. Dá atenção ao meu clamor, pois estou muito abatido. Livra-me dos que me perseguem, pois são mais fortes do que eu. Liberta-me da prisão, e renderei graças ao teu nome. Então, os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Vamos orar mais uma vez? Senhor Deus, muito obrigado por essa noite, por tudo que o Senhor tem nos dado até aqui, pela oportunidade que temos de adorar o teu nome, ó Pai, de orar, de falar contigo, de experimentar a comunhão dos irmãos. Obrigado pela oportunidade que temos de rever irmãos tão queridos, ó Pai. E nesse momento, Senhor, te peço mais uma vez que o Senhor nos dê da tua palavra, que o Senhor fale aos nossos corações através da sua palavra, ó Pai, que a sua palavra cumpra o propósito dela para as nossas vidas. É o que eu te peço, Senhor, não porque merecemos, mas confiados no nome do Senhor Jesus Cristo. Amém. Esse daqui é um dos salmos de Davi. E em alguns salmos da Escritura, aparece, logo acima dele, o contexto no qual o salmo foi escrito, ou melhor, a situação que levou o salmista a escrever o salmo. E nesse caso aqui específico, foi um salmo que Davi escreveu a partir de uma experiência que ele teve quando ele estava escondido em uma caverna. Quando a gente lê os livros históricos da Bíblia, por exemplo, o primeiro livro de Samuel, nós vemos que Davi, durante um período da vida dele, viveu fugindo de um lado para o outro, porque o rei Saul, por inveja, queria matá-lo. E Davi, em muitos momentos, se escondeu em cavernas para proteger a sua própria vida. Essa não foi a única vez, e esse também não é o único salmo que ele escreveu em uma situação em que ele estava escondido em uma caverna. Um outro salmo, que é irmão desse, é o Salmo 57, que Davi também escreve estando nessa mesma situação, passando pelo mesmo problema. Isso não era uma novidade para a vida de Davi, mas isso, para ele, era sempre um momento de grande tensão, porque não era simplesmente o rei que o estava perseguindo sozinho, era o rei com o seu exército. E em muitos momentos ele se via completamente abandonado. Os amigos, até os outros guerreiros que eram leais a ele, em muitos momentos não estavam com ele, como é o caso do momento em que ele escreve esse salmo. E nesse momento de profunda angústia, preso numa caverna, e com todo o simbolismo que uma caverna tem, porque eu não sei quanto a vocês, eu sou uma pessoa que não gosta de lugares fechados, que não me sinto bem em lugares fechados. E eu fico imaginando Davi, às vezes, tendo que passar dias em silêncio, quietinho, dentro de uma caverna, para que ninguém suspeitasse que ele estivesse dentro daquela caverna, no meio da escuridão, com alguns bichos até asquerosos dentro da caverna, às vezes sem água, totalmente sem luz, totalmente no escuro, sem saber o que estava passando do lado de fora. Eu imagino que seja uma situação muito sufocante, uma situação que traz bastante angústia, uma situação que realmente esmaga a pessoa que passa por ela. Mas eu penso que talvez a maior angústia de Davi, a situação que mais estava trazendo para ele pânico, medo,
não fosse necessariamente o fato de estar na caverna, mas simplesmente todos os fatos que estavam acontecendo em volta dele, a ameaça direta à sua vida, à sua integridade física. Eu fico pensando que em muitos momentos nós também passamos por diversas cavernas na nossa vida, na nossa caminhada. Não necessariamente uma caverna literal, como Davi estava, embora a caverna literal dele também fosse uma caverna interior, mas nós também passamos por muitas cavernas. Passamos por situações tão complicadas, situações tão angustiantes na nossa vida, que nós nos sentimos completamente sufocados. Nós sentimos como se não tivesse nenhuma luz ao nosso redor. Nós sentimos como se o oxigênio estivesse faltando, como se estivéssemos sem ar, como se aquele nó estivesse apertando a nossa garganta e como se a gente não fosse encontrar uma saída, uma solução para a situação que a gente está passando. E esse Salmo de Davi mostra como Davi passou por essa situação tão angustiante e como ele saiu dessa situação, e aqui para mim é todo o detalhe do Salmo, como ele saiu da situação da caverna antes mesmo de sair da caverna. O que eu estou querendo dizer com sair da caverna antes mesmo de sair da caverna? A caverna era o símbolo de todo o problema que estava acontecendo com ele. Mas essa caverna trouxe para ele outra caverna, que era a caverna interior, que era o se sentir esmagado, se sentir acuado, se sentir amedrontado, se sentir de alguma maneira até abandonado por Deus, como ele revela em muitos momentos. Ele, antes de sair da caverna, antes de sair do problema real que estava à sua volta, ele precisava sair do problema que o problema real causou dentro dele. E isso acontece com a gente. Em muitos momentos, o que mais nos derruba na vida não são os problemas que estão à nossa volta, as situações difíceis que estão à nossa volta, mas é como nós estamos lidando com as situações difíceis que estão à nossa volta. É como nós estamos reagindo diante das situações difíceis que estão à nossa volta. E essas situações, quando reagimos mal a isso, não sabemos reagir, a gente vai se interiorizando cada vez mais. A gente vai, vou usar uma expressão que eu não sei se existe, a gente vai se encavernando cada vez mais. A gente vai entrando para becos escuros dentro de nós mesmos e vamos ficando cada vez mais presos e enxergando cada vez menos a luz no fim do túnel, a saída da caverna. Então, muitas das vezes, para nós sairmos dos problemas reais, eu não estou negando que existam problemas reais, eu não estou negando que existam situações que nos abalam, que mexem conosco, que vêm para nos destruir de fato. Setas inflamadas do inimigo, como diz Efésios capítulo 6, por exemplo. Não estou negando que existem essas coisas existem. Mas muitas das vezes, para nós sairmos dessas realidades, nós precisamos primeiro sair das cavernas interiores que nós nos metemos quando encaramos essas realidades. São essas cavernas interiores que nos metemos, a forma de enxergar os problemas que muitas das vezes nos impedem de sair e de enxergar a saída para os problemas que estão à nossa volta. E esse salmo aqui mostra como que Davi começou a sair dessa caverna, porque ele podia simplesmente ficar ali preso o tempo inteiro com medo de tudo que estava acontecendo. Ele podia simplesmente deixar a angústia, deixar todo aquele sentimento tomar conta dele, deixar aquilo tudo sufocá-lo. Mas ele resolveu tomar uma atitude muito diferente. E a primeira atitude que Davi toma aqui, dentro da caverna, é uma atitude que muitos de nós tomamos, mas talvez não na intensidade que precisamos tomar. Davi, diante da sua situação, diante da angústia que ele estava passando, a primeira coisa que ele decide fazer é clamar a Deus em oração. Mas reparem como Davi fala aqui, em alta voz eu clamo ao Senhor, eu elevo a minha voz ao Senhor, eu suplico misericórdia.
ele vai usando vários verbos para mostrar o quanto ele estava se derramando, buscando o Senhor, o quanto ele estava buscando a solução para a sua vida em Deus, para tudo que ele está passando em Deus. E é interessante porque eu me deparo com, por causa do gabinete pastoral, eu me deparo com todo tipo de pessoas sofrendo os mais variados tipos de problemas. E a gente, de fato, tende a dizer que quando estamos sofrendo, tendemos a orar mais. Mas isso nem sempre é verdade, porque a gente até começa a orar mais, mas a gente desiste de orar muito rápido. A gente para de clamar, a gente para de suplicar, a gente para de buscar o Senhor muito rápido, a gente desiste muito rápido. Deus não resolveu agora, e às vezes a gente tenta até resolver o problema com as nossas próprias mãos, e nessa hora, não sei se você já reparou na sua vida, é a hora que o problema só aumenta. Porque numa situação de desespero, de angústia, quando você tenta resolver com suas mãos, os seus pensamentos estão tão embaralhados, suas emoções estão tão confusas, que tudo que você faz é piorar a situação e aumentar o seu problema, a sua situação complicada. É por isso que o que Davi faz aqui é mostrar a intensidade do quanto ele buscava o tempo inteiro a Deus. Em alta voz clamo, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia. E depois no verso 2, derramo diante dele o meu lamento, e a ele apresento a minha angústia. Eu não sei se alguém aqui tem alguma versão Almeida, mas nesse verso 2, na versão Almeida, diz assim, que ele apresenta ao Senhor a sua queixa. A NVI achou a palavra queixa uma palavra muito pesada para colocar, então ela resolveu colocar, apresento o Senhor o meu lamento. Mas eu digo para vocês, nem a NVI, nem a Almeida acertaram o que Davi estava apresentando aqui. Porque Davi não estava necessariamente, simplesmente se lamentando diante de Deus, ele não estava necessariamente se queixando, reclamando com Deus. O que Davi estava fazendo era aqui, segundo o texto em hebraico, apresentando a Deus os seus pensamentos confusos e perturbados. Olha só que interessante. Diante das situações complicadas da vida, não sei se vocês já experimentaram isso, aquela tempestade de ideias na cabeça, de pensamentos. Sabe quando a sua cabeça não desliga? Aquele negócio vai entrando em looping na sua cabeça. Aquilo não sai, e vai só aumentando, vai crescendo, parecendo uma bola de neve. E se você tem problema para dormir, então, você deita a sua cabeça no travesseiro, tenta desligar, e aquilo vai girando, aquilo vai crescendo. E esses pensamentos confusos, principalmente nos momentos difíceis, eles só vão te fazendo enxergar uma coisa: tudo vai piorar, tudo vai dar errado, tudo vai acabar mal. É só isso que a nossa cabeça pensa. A gente não enxerga a luz no fim do túnel, muito pelo contrário, a gente só enxerga que as coisas vão piorar, e é por isso que a gente, em muitos momentos, acaba se metendo em uma crise de ansiedade enorme. Porque o que é ansiedade? Ansiedade é quando a gente antecipa os nossos medos. Eu olho para o futuro, imagino uma situação ruim, difícil, hipotética, que pode ou não acontecer, e eu trago aquela situação lá do futuro para o presente e passo a vivê-la hoje. E nesse momento eu fico cheio de ansiedade, e esses pensamentos vão crescendo, e os medos vão crescendo, e vocês percebem a bola de neve. Os pensamentos confusos, perturbados. E esses pensamentos confusos e perturbados, muitas das vezes eles se direcionam até o que você pensa de Deus. É por isso que as traduções colocam: apresento a minha queixa, apresento o meu lamento. Porque em muitos momentos a gente começa a pensar, inclusive, que Deus nos abandonou. Como Davi, em vários momentos, chegou a expressar em seus salmos que Deus não se preocupa com a nossa causa, que Deus não está preocupado conosco, que Deus não nos ama mais. Justamente porque a nossa cabeça vai produzindo todas essas ideias confusas e perturbadas. E é justamente por causa disso que Davi apresenta esses pensamentos confusos para Deus. Por que Davi apresenta os pensamentos confusos para Deus? Para que Deus organize os seus pensamentos. Para que Deus dê a Davi uma nova maneira de enxergar a situação. Para que Deus dê a Davi uma nova maneira de ver tudo que estava acontecendo. A gente tem mania de achar
que a oração é apenas uma via de mão única, que quando nós estamos orando, nós estamos só falando com Deus. Mas quando nós oramos, além de falarmos com Deus, Deus também fala com a gente. Deus também, Ele mostra para a gente o seu ponto de vista, a sua forma de ver as coisas enquanto nós oramos. Eu tenho essa experiência muito profunda comigo enquanto eu preparo mensagens. Em muitos momentos, enquanto estou diante da Bíblia, estou pensando, estou ali, eu me encontro em momentos que eu não sei para onde ir. E eu começo a orar, e no meio da oração eu enxergo para onde ir na mensagem. E essa é uma dinâmica que acontece nas nossas vidas também. Quando nós colocamos sinceramente diante de Deus o que estamos passando, o que está acontecendo dentro do nosso coração, quando nós não escondemos nada de Deus e estamos dispostos a nos colocar diante de Deus para Deus trabalhar na nossa vida. É por isso que Davi apresenta para ele todos os seus pensamentos confusos e Deus vai organizando. Você sabe o que Davi estava fazendo quando ele começou a orar dentro da caverna? Quando ele começou a clamar, quando ele começou a suplicar misericórdia, a elevar a voz ao Senhor, quando ele começou a apresentar seus pensamentos confusos, Davi estava acendendo uma luz na caverna da sua alma. Davi estava acendendo uma luz que começou a iluminar a sua caverna interior, porque Deus começou a mostrar para ele que a situação não era tudo aquilo que ele estava enxergando. E Davi começa, a partir disso, enxergar as coisas um pouco diferentes. E a gente percebe isso na continuidade do Salmo. Quando Davi, no verso 3, ele vai e diz assim: quando o meu espírito desanima, és tu quem conhece o caminho que devo seguir. Presta atenção numa coisa que Davi está falando aqui. Davi está dizendo o seguinte: olha, quando o meu espírito desanima, o que isso significa? Quando eu perco completamente as minhas esperanças, e vocês podem imaginar, alguém preso numa caverna com o exército de um rei do lado de fora, que esperança você pode ter contra um exército de um rei? Davi, olhando para si e olhando para as circunstâncias, não tinha esperança nenhuma. E a gente não é diferente de Davi. Por que a gente não é diferente de Davi? Porque nós pensamos em esperança com base em probabilidade. O que eu quero dizer com esperança com base em probabilidade? A gente olha para as circunstâncias e a gente pensa, qual é a chance de dar certo? Qual é a chance de eu encontrar uma saída? E enquanto a gente está achando uma saída do ponto de vista humano, a gente continua mantendo a esperança. Mas quando a gente não enxerga mais saída do ponto de vista humano, a gente perde completamente a esperança. E era isso que estava acontecendo com Davi aqui. Quando o meu espírito desanima, quando eu perco completamente a esperança do ponto de vista humano, aí ele coloca aqui, olha o detalhe, és tu quem conhece o caminho que eu devo seguir. O que Davi está querendo dizer com isso? Está dizendo o seguinte: eu não tenho mais esperança por mim mesmo. Humanamente falando, eu não tenho saída, mas Deus tem a saída. Humanamente falando, eu não tenho a saída, mas Deus tem a saída. Porque Deus está no controle de todas as coisas. Deus não perdeu o controle. E Davi, ele só tem essa percepção porque ele se apresenta diante de Deus em oração, e a oração acende uma tocha, uma lanterna, uma luz na caverna da alma dele, e ele começa a enxergar, não, a realidade não é tudo que está na minha frente, Deus é muito mais do que os problemas pelos quais eu estou passando. Deus conhece o meu caminho, Deus conhece o caminho pelo qual eu tenho que seguir, tudo está no controle de Deus.
E ele vai dizendo, ó, na vereda por onde eu ando, esconderam uma armadilha contra mim, sim, mas Deus sabe que esconderam uma armadilha contra mim. Deus sabe quem está intentando o mal contra mim. E Deus sabe onde está a armadilha. Deus sabe o caminho que eu tenho que seguir. Deus sabe se eu vou ter que passar por essa armadilha, como que eu vou enfrentar essa armadilha. E em Deus eu posso até sair mais forte dessa armadilha. Mas é Deus que sabe o caminho que eu tenho que seguir. Então, por isso, meu espírito não pode desanimar. Porque eu confio em alguém que é maior do que as probabilidades humanas. Eu tenho que colocar a minha esperança em alguém que é maior do que as circunstâncias humanas, que é maior do que aquilo que eu posso enxergar. Até porque na caverna ele não enxergava nada. A única maneira dele enxergar era olhando para o alto, ou seja, era através do seu espírito, do Espírito de Deus habitando nele, enxergar o que Deus estava enxergando. E em muitos momentos é assim, você não enxerga nada para fora. Você passa por situações que você não vê uma saída, mas talvez seja justamente nesse momento que você tenha que, de fato, buscar essa única saída que existe em Deus, buscar a solução em Deus, porque é Ele que conhece o caminho que a gente precisa seguir. Ele que conhece. E Davi mostra isso no verso 4, olha para a minha direita e vê, ninguém se preocupa comigo, não tenho abrigo seguro, ninguém se importa com a minha vida. Ele só está reafirmando, não tem solução para mim do ponto de vista humano, mas ele antes afirmou, és tu quem conhece o meu caminho. És tu que conhece o caminho que devo seguir. E repara uma coisa aqui nesse verso, eu não posso deixar isso escapar, que Davi está escrevendo um salmo falando sobre Deus. Em alta voz eu clamo ao Senhor, elevo minha voz ao Senhor, suplicando misericórdia, derramo diante dele o meu lamento. Mas quando chega no verso 3, Deus está tão forte diante dele, que ele muda a pessoa. E ele não fala mais do Senhor, mas ele fala com o Senhor. Ele diz, quando o meu espírito desanima, és tu que conhece o caminho que eu devo seguir. Ele muda a pessoa e olha diretamente para Deus e tem a certeza de que é Deus que está ali com ele e conhece o caminho que ele deve seguir. Davi fez essa mesma coisa no Salmo 23. No meio do Salmo 23, ele muda completamente a pessoa. Ele estava falando de Deus. No meio do Salmo 23, ele fala, ainda que eu andasse pelo vale da sombra da morte, não temeria mal algum, porque tu estás comigo. Ele sai do falar de Deus e passa a falar com Deus. Davi nunca conseguiu falar só sobre Deus, sem que ele, de algum momento ou de outro, irrompesse e começasse a falar diretamente com Deus. Isso é muito lindo aqui em Davi. Então, Davi faz o seguinte, ele ora, essa oração acende uma luz, uma esperança, que é o quê? Saber que Deus está no controle de toda a situação, Deus está conduzindo a vida dele, Deus é que tem a última palavra sobre a vida dele. E então, a partir do verso 5, Davi começa a fazer uma coisa muito interessante. Davi começa a dizer assim, clamo a ti, Senhor, e digo, tu és o meu refúgio, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Olha só essa expressão, eu clamo a ti, Senhor, tu és o meu refúgio. O que era a caverna para Davi, meus irmãos? A caverna não era um esconderijo para ele se esconder do rei. A caverna não era para Davi um refúgio para ele se proteger do rei. Mas é aqui que está talvez um dos grandes segredos espirituais de Davi. Por que Davi era chamado de um homem segundo o coração de Deus? Um homem que a gente sabe que adulterou, que matou, um homem sanguinário. Todo mundo se pergunta sobre isso. Mas sabe, é porque Davi, seja lá a situação pela qual ele passasse, se ele conquistasse uma grande vitória, ele atribuía aquilo a Deus. Se Davi estivesse passando por uma grande derrota, ele ia e buscava o Senhor. Se Davi pecasse como ele pecou, ele, no final das contas, acabava olhando para Deus e falando, contra ti somente pequei. Ele adulterou, matou, mas ele é capaz de olhar para Deus e só enxergar Deus na situação. Contra ti somente pequei. A gente pode falar, Davi não bate bem, ele não se preocupa com os outros, não é isso.
É porque a dimensão, Deus para ele era tão real, tão presente, tão importante, que, como eu estou dizendo, quando ele olha para Deus, ele só vê Deus, não vê mais nada. Deus é muito grande para Davi. E Davi, se escondendo na caverna, ele não considerava a caverna o seu esconderijo, a sua proteção, o seu refúgio. A maioria de nós talvez pensasse que a caverna era o nosso esconderijo, a nossa proteção. Mas Davi não faz isso. Davi simplesmente olha e diz: não, tu és o meu refúgio, não essa caverna. És tu que é o meu refúgio. E tem mais um detalhe: a palavra refúgio é uma das palavras que Davi mais usa para falar a respeito de Deus, dizendo que Deus é o refúgio dele, dizendo que em Deus ele se refugia. Davi usa essa palavra, é a palavra, eu tenho quase certeza que é a palavra que ele mais usa. Teve um dia que eu estava contando, mas eu não consegui contar tudo, olhando palavra a palavra. Mas é praticamente a palavra que ele mais usa para mostrar sua relação com Deus. Deus é o refúgio dele, ele se esconde em Deus, ele se refugia em Deus. Deus é o refúgio de Davi. E a gente precisa aprender isso. Na verdade, a se esconder em Deus. Em muitos momentos, quando a gente está nas situações mais difíceis, a gente quer se esconder. É aquela história, de fato, de você querer enfiar a cabeça num buraco na terra, e a gente se esconde trancado, a gente se esconde, se tranca nos nossos quartos. A gente foge dos outros, às vezes a gente não quer nem falar com ninguém, a gente se esconde até de Deus em alguma dimensão, às vezes na hora que a gente mais precisa buscar a Deus, a gente se esconde de Deus, a gente às vezes não quer nem ir para a igreja, a gente não quer nem orar, a gente não quer nem estar em comunhão com os irmãos, mas a grande questão é que Davi mostra que no caso dele é diferente. Em Deus eu me escondo, eu busco refúgio em Deus, é Ele que eu busco nessas situações mais difíceis. E a gente precisa aprender a fazer de Deus o nosso refúgio. A gente precisa aprender a se esconder em Deus, se esconder debaixo das asas de Deus. A gente precisa aprender isso de uma vez por todas. E essa é uma imagem muito bonita. Eu sempre lembro de Jesus olhando para Jerusalém. E Jesus, ele olha para Jerusalém de um alto de um monte. E Jesus estava bem próximo de ir para a cruz. E Jesus chora olhando para Jerusalém. E a Bíblia diz que Jesus, ele lamenta profundamente, fala assim: Jerusalém, Jerusalém, que matas os profetas e apedrejas aqueles que te são enviados. Quantas vezes eu quis ajuntar os seus filhos, como a galinha ajunta os pintinhos debaixo das suas asas, mas tu não o quiseste. Jesus provavelmente estava usando a imagem de um ambiente rural da Galileia, onde, depois de um incêndio na fazenda, o fazendeiro chega e olha o cadáver da galinha carbonizado. E ele vai lá, dá um toque no cadáver da galinha e, incrivelmente, debaixo daquele cadáver saem pintinhos vivos. A mãe morreu os protegendo do fogo. Era isso que Jesus ansiava fazer pelo seu povo. É isso que Deus sempre ansiou fazer pelo seu povo. E foi isso que Jesus fez no final das contas, levando o castigo vicário em nosso lugar, nos protegendo do fogo. E é isso que Davi entendeu muito bem. Se tem um lugar para onde eu tenho que correr, se tem alguém para onde eu tenho que ir, se tem um lugar para onde eu tenho que me esconder, é debaixo das asas de Deus. É protegido debaixo das asas de Deus. É nele que eu tenho que me esconder e me refugiar. E aí ele diz ainda assim: porque és tudo que eu tenho na terra dos viventes. Quem tem a versão Almeida sabe que está escrito aí: és o meu quinhão na terra dos viventes. És a minha herança na terra dos viventes. A herança, o quinhão, era o que uma pessoa recebia, tudo que ela recebia, ou como uma herança dos seus pais, ou então o despojo de uma guerra, o que ela recebia, depois, o que o soldado recebia depois de lutar, e o que sobrava, né, dos inimigos, ele recebia isso. E aquilo era o que o soldado tinha. E Davi fala: não, tudo que eu tenho é o Senhor. Tudo que eu tenho nessa terra é o Senhor. Eu não tenho herança nenhuma a não ser o Senhor. Eu não tenho despojo nenhum, eu não tenho nada, eu não tenho conquista nenhuma a não ser o Senhor. E aqui tem uma dualidade na forma como o texto está escrito,
que, ao mesmo tempo que ele está dizendo, és tudo que eu tenho, eu também poderia traduzir como, és tudo que eu desejo na terra do vivente. O Senhor é o meu refúgio, eu me escondo no Senhor, e ao mesmo tempo tudo que eu desejo ao Senhor, tudo que eu quero ao Senhor. Preste atenção. Davi estava numa caverna. Imagina você preso numa caverna. O que você mais desejaria? Fala para mim de coração. Um copo d'água? Sair da caverna? Um bom prato de comida? Um pouco de luz? Davi, no meio dessa situação, ele é capaz de dizer, és tudo que eu tenho na terra dos viventes. És tudo que eu desejo na terra dos viventes. É por isso que a gente entende e vai compreendendo, salmo após salmo, por que Davi era um homem segundo o coração de Deus. Porque Deus era tudo para ele. Ele podia errar como eu e você. A Bíblia nunca apresentou Davi como perfeito. Tem até uma história interessante, eu esqueci o nome do autor agora, que ele tentou escrever um livro sobre Davi. Ele já era um autor best-seller lá do New York Times, e ele falou, vou escrever um livro sobre Davi e o livro vai bombar. Eu vou vender milhões. Aí ele escreveu um romance sobre a vida de Davi, e o romance sobre a vida de Davi fracassou. Vocês já repararam? Não tem muito romance escrito sobre a vida de Davi, que seja um best-seller e tal. Você tem vários livros falando de várias coisas sobre ele. E foram estudar por que o livro dele, ele, um escritor profissional, por que o livro dele não fez sucesso? E a resposta foi o seguinte, porque a Bíblia não esconde nada da vida de Davi. Você não tem que romancear nada, nada que você tente falar mais sobre Davi vai conseguir surpreender alguém além do que a Bíblia já disse. A Bíblia já expôs de Davi completamente, seus erros, seus acertos, seu amor por Deus, tudo. Davi era transparente diante de Deus, inclusive diante dos homens. É esse o autor desse salmo. E agora, caminhando para o final da mensagem, eu vou pular aqui o verso de número 6, lá no verso de número 7, Davi termina a sua oração falando com Deus e pedindo assim, liberta-me da prisão e renderei graças ao teu nome. Então os justos se reunirão à minha volta por causa da tua bondade para comigo. Eu acho de uma sensibilidade incrível. Davi está pensando que quando ele sair dali, a libertação que Deus vai trazer para a vida dele vai ser um testemunho do amor, da misericórdia e da fidelidade de Deus. E ele está dizendo que ao sair dali, a primeira coisa que ele vai fazer, assim que ele puder, obviamente, que ele pudesse, porque ele estava numa perseguição incrível, mesmo que ele estivesse projetando isso para um futuro, quando ele viesse a ser o rei, Davi sabia que por causa daquilo que Deus estava fazendo na vida dele, os justos o rodeariam e contemplariam a bondade que Deus demonstrou com ele. Ou seja, aquele ato seria um ato de testemunho de Deus para com as outras pessoas e fortaleceria a fé em Deus das outras pessoas. Davi também aqui, ele está expressando o profundo desejo que ele tinha de estar em comunhão com os seus irmãos, de estar em comunhão com os outros servos de Deus, de poder voltar a adorar a Deus junto com outros irmãos. E essa esperança de ser liberto e poder estar de novo com os irmãos em adoração foi uma das coisas que fortaleceu o espírito de Davi enquanto ele estava na caverna. E sabe o que eu penso? A gente vive num tempo que a gente desperdiça coisas que estão diante de nós de bandeja. Olha como que é simples experimentarmos comunhão com os irmãos no nosso tempo de hoje. Em muitos momentos, por qualquer razão, por qualquer coisa, nós deixamos de valorizar isso, deixamos de desejar isso. E as Escrituras são muito claras em demonstrar para a gente o quanto Deus nos abençoa através
da comunhão com os irmãos. O quanto Deus trabalha na nossa vida através da comunhão com os irmãos. E você pode olhar essa dinâmica em Davi em vários salmos. Volta para o Salmo 51, por exemplo. Ele vai fazer a mesma coisa, mas ele vai dizer, não, Deus me perdoando, esquecendo os meus pecados de lado, Deus então vai aceitar os meus sacrifícios de louvor. Ele fala, eu então ensinarei a tua justiça diante dos homens, diante da grande congregação. Todo o objetivo de Davi com o que Deus faz na vida dele, é pegar o que Deus faz na vida dele para levar para o outro também. A gente tem que aprender essa dinâmica. E é uma dinâmica que está na Bíblia desde Abraão. Quando Deus fala para Abraão assim, Abraão, em ti serão benditas todas as famílias da terra. Aquilo que Deus faz na sua vida, o que Deus atua na sua vida, o milagre que Deus faz na sua vida, saiba que não é só para você. Eu ainda vou te contar uma coisa que talvez você nunca tenha pensado sobre isso. Deus faz muitas coisas na sua vida que você não tem noção que Deus está fazendo. Mas quem vai receber os benefícios e o efeito daquilo que Deus está fazendo na sua vida hoje, são pessoas provavelmente que você nunca vai conhecer, só vai conhecer no céu. E foi assim durante toda a Escritura Sagrada. Olha lá na galeria de heróis da fé, o autor dos Hebreus vai falar em vários momentos. Morreram sem experimentar a promessa, sem receber a promessa. Mas outros receberam a promessa. O que eles viveram, experimentaram, o que Deus fez, não foi para eles, mas foi para outros. Nós estamos aqui recebendo, participando da bênção de Abraão lá atrás. Estamos participando disso que Deus fez em Davi lá atrás. Porque esse testemunho de Davi fortaleceu a fé de muitas pessoas. E isso foi gerando uma onda que a gente não tem noção, chegando até os tempos de Jesus. E por que vocês acham que Jesus se deixava chamar por Jesus, filho de Davi? Por quê? Por que Jesus deixava se chamar desse jeito? Tamanha identificação que havia. E a bênção de Jesus alcança a mim e a você hoje. Por isso nós estamos aqui. Então saiba, meu irmão, que talvez, não sei o que você passa, eu não sei as situações complicadas que estão te angustiando, talvez até te desanimando. Sabe aquela coisa que fica persistindo, né? Aquele problema que parece que não sai. Outro dia mesmo eu me vi assim, quando, olhando notícias na TV, apareceu aumentos de casos de Covid por causa da variante Delta. Eu falei, meu Deus, isso não acaba. Parece que, quando está acabando, parece que nasce de novo, parece que brota de novo igual erva daninha e vem mais problema. Quando países começam a abrir, vem variante Delta e começa a fechar de novo. E a gente começa, meu Deus, será que isso nunca vai acabar? E começa a bater aquele desânimo dentro da gente, parecendo que isso vai persistir. Eu dou esse exemplo com o Covid, que eu sei que é comum a todos nós, mas você sabe daquilo que você passa, que está persistindo, que está ocupando sua mente, seu coração por anos e anos a fio, ocupando talvez suas orações, ocupando sua vida por anos e anos a fio, e você não vê solução. Eu vou dizer uma coisa para você, talvez na sua vida você não veja uma solução real para esse problema. Mas eu posso dizer que se você orar como Davi orou, se você entender a dinâmica do Salmo 142, você pode sair dessa caverna hoje. Esse problema pode ser visto de uma maneira totalmente diferente por você hoje. E essa solução que Deus vai fazer na sua vida, talvez você nem veja o que Ele está fazendo ou como está fazendo. Mas eu tenho certeza que Ele vai fazer com que muitas vidas sejam abençoadas através daquilo que Ele vai fazer e está fazendo na tua vida e você nem está percebendo o que Ele está fazendo. E eu tenho certeza que Deus, Ele não quer que a gente fique em caverna nenhuma.
Ele não quer que a gente fique com nenhuma tribulação no coração, com nenhum peso. Ele não quer que a gente fique cansado, Ele não quer que a gente fique sobrecarregado, Ele não quer que a gente fique carregando esse peso. Ele não quer que a gente ande ansioso Ele não quer que nós andemos ansiosos por coisa nenhuma. Ele quer que nós lancemos tudo diante dele, como Davi fez, clamando, elevando a voz ao Senhor. E a Bíblia fala que o Deus de paz guardará os nossos corações, as nossas mentes em Cristo Jesus. O que significa isso? Ele vai te tirar da caverna. Ele vai tirar dessa caverna que você se meteu dentro de você. E você, por alguma razão, acha que a melhor coisa é você ir cada vez mais fundo para a caverna. Você erra fazendo isso. Mas Deus quer te tirar da caverna. Ele quer te colocar na luz. Ele quer te colocar novos caminhos e novas possibilidades. Mesmo que nesse momento Ele não te livre necessariamente do problema que você acha que é o causador de você ter entrado na caverna. Amém? Que Deus abençoe. Vamos orar mais uma vez? Coloque sua vida diante de Deus nesse momento. Senhor Deus, obrigado mais uma vez pela Tua palavra. Obrigado pelos ensinos, ó Pai, pela vida de Davi, pela vida que ele teve com o Senhor, ó Pai, porque as experiências, ó Deus, que ele teve contigo, elas chegaram até nós de tal maneira que nos ensinam, ó Pai, que nos instruem para vivermos uma vida mais profunda, mais íntima com o Senhor. Uma vida, ó Pai, que considera o Senhor realmente como nosso refúgio, como tudo que nós precisamos nessa terra, como tudo que nós precisamos desejar nessa terra, nessa vida, Senhor. O Senhor sendo realmente o nosso maior bem, o nosso maior prazer, ó Pai. Ó Pai, que possamos aprender com esse salmo, ó Pai. Que possamos extrair dele, ó Pai, todos os ensinamentos, e que não sejam ensinamentos que se transformem em meros conhecimentos para serem repetidos posteriormente, mas que sejam ensinamentos que façam morada em nossa alma, em nosso coração, que sejam ensinamentos, ó Pai, que tenham o poder da Tua palavra, ó Pai, de nos tirar de quaisquer que sejam as cavernas nas quais estejamos neste momento, Senhor. Que a partir de agora, Senhor, pelo poder da Sua palavra, pela atuação, ó Deus, do Seu Espírito nas nossas vidas, ó Pai, nenhum de nós saia daqui ainda aprisionado, nenhum de nós saia daqui angustiado, nenhum de nós saia daqui ansioso, nenhum de nós saia daqui temeroso, com medo, apavorado, mas que saiamos daqui libertos, livres, ó Pai, com uma tocha acesa na caverna da nossa alma, ó Pai, enxergando os Seus caminhos, enxergando os Seus propósitos, enxergando, ó Pai, a Sua direção para a nossa vida. Eu te peço, Senhor, que o Senhor continue abençoando ricamente essa igreja, abençoando ricamente a vida de cada irmão, ó Pai, abençoando ricamente a vida do pastor Rodrigo, a vida da sua esposa, ó Pai, que tem precisado, necessitado tanto do Senhor, seja com ela, ó Pai, cuida dela, visita ela nesse momento, Senhor. Abençoa também as filhas do pastor Rodrigo, ó Pai, continua com elas, que elas cresçam, ó Pai, no seu amor, na sua graça, ó Pai, na sua verdade, ó Pai. Continua com essa igreja, ó Pai, que seja uma agência do seu evangelho, que seja um lugar, ó Pai, de libertação, que pessoas que cheguem aqui aprisionadas em cavernas saiam daqui libertas, ó Pai, pelo sangue do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Em nome de quem nós oramos. Amém.